Agora sim. Bom, então, nem todos, na verdade, mesmo que tenham sido convidados, vão se sentir à vontade para fazê-lo, né? Envolver-se de forma administrativa. Vocês vão perceber claramente que, à medida em que o pastor se envolve com as questões administrativas da igreja, ele vai deixando de apacentá-la. Isso aí é verdade na prática, isso de fato acontece. Quanto mais ele se envolve com as questões administrativas, menos tempo lhe sobra para acompanhar o rebanho. E aí, no trajeto do que foi dito na primeira aula, nós procuramos mostrar para vocês que o pastor ele possui funções privativas e algumas atribuições. As funções privativas são aquelas que cabe somente ao pastor, única e exclusivamente é o pastor quem precisa fazer. Agora, as atribuições, elas estão vinculadas a algumas dessas funções, mas elas podem ser delegadas. Então, outras pessoas, sob a delegação, podem realizar. O X da questão é que quando a gente começa a analisar essas funções privativas e atribuições, eu fiz uma lista aqui com diversas dessas funções, vocês vão ver lá no material, a gente só encontra dessa lista aqui duas dessas funções privativas ou atribuições que têm uma conexão clara com a administração. Então, de um elenco, de um conjunto de várias, somente duas deixa claro para a gente que há uma conexão com a administração. E vocês vão ver que nós colocamos lá, não um fórum de apresentação, porque a gente já se conhece já de algum tempo, mas eu coloquei lá um fórum de abertura. Nesse fórum de abertura, o que eu queria saber é exatamente se vocês já tiveram alguma experiência administrativa com a igreja, né? E se estão tendo no momento, né? E como é que vocês se percebem relativo a essa questão? Se vocês sentem realmente vontade, desejo, se sentem alguma, digamos assim, alguma paixão para se envolver com essa área da gestão, ou se é algo fora de cogitação para vocês. Então, nesse primeiro momento, tentar mostrar a diferença do que é o trabalho pastoral e do que é o trabalho administrativo. É um trabalho importante, necessário, precisa ser feito, né? Mas o pastor precisa ter essa consciência. Se ele se envolver por demais em administrar, ele vai fazer menos o trabalho de pastor. Então, para isso ele precisa aprender então a delegar, né? Entregar, confiar, deixar na mão de pessoas que sejam capazes para poder fazer isso aí. E aí a gente tentou conceituar, né? Trouxemos um conceito partindo da etimologia, e a gente hoje vai retomar, porque quando a gente pega a palavra no latim, administer, que foi traduzida para administração, então nós temos dois termos que se juntam, que é o termo ad e o termo minister, e a junção desses termos trazem a ideia de dirigir, né, supervisionar e de obediência e subordinação. Então, na sua essência, tem um problema, que é entender que a administração consiste em exercer esse governo. Se tem alguém governando, é preciso que hajam pessoas que estejam sob este governo. E bom seria se essas pessoas estivessem de forma obediente, para que a coisa pudesse caminhar, digamos, dentro de uma normalidade. Mas nem sempre é assim que a coisa funciona. Então, foi basicamente isso, né, que a gente tentou apresentar no primeiro encontro, né, e falamos um pouco sobre a administração na Bíblia, que parte daquela ideia de mordomia, e esse conceito, essa ideia de mordomia, ela está presente desde o Antigo Testamento, vai se tornando mais clara ainda no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo ele faz questão de fazer uma ponte, uma aplicação com o sacerdócio, né, o episcopado, melhor dizendo, né, desse exercício, desse alguém que é mordomo, desse alguém que cuida e administra. Então, o Paulo vai fazendo essas conexões, essas pontes, e a gente foi tentando situar biblicamente essas questões. Tá bom? Então, a gente foi caminhando por aí e nós chegamos ao ponto de estarmos nesse encontro de hoje para falar sobre uma questão. Vocês vão perceber que é bem técnica a matéria e eu preciso que ela seja bem participativa. Então, o grupo foi criado lá, está sem mexer ainda, mas a gente vai movimentar o grupo, porque nós vamos esbarrar em questões que são questões do dia a dia mesmo da igreja, tá bom?
questões que têm gerado, inclusive, muita discussão e até demanda jurídica, né? Demanda judicial. Então, vocês precisam entender que riscos vocês correm ao envolver-se com a administração da igreja e como vocês podem se prevenir para evitar alguns problemas. Então, para hoje, o tema de nossa aula hoje são funções administrativas. Essas funções, as quatro que serão mencionadas aqui, que são as funções básicas ou as funções clássicas, nesse caso aqui, essas funções vocês vão poder pegar e já aplicar na vida de vocês. E vocês vão perceber, inclusive, que isso já é feito. De uma medida ou outra, vocês já, meio que na prática, de forma até intuitiva, já conseguem fazer essa aplicação no cotidiano de vocês, tá bom? Então, funções administrativas, e nós fizemos uma pergunta na aula passada, né? Quem pode ver, está lá registrado. Nós dissemos que tudo gira em torno dos objetivos. O que nos une como organização são os objetivos que nós compartilhamos, seja que organização for, né? Uma igreja, até uma empresa que visa lucro, mas o que nos une, de fato, são os objetivos que nós temos em comum. Nós comungamos com aquelas ideias, nós comungamos com aqueles postulados, nós comungamos com aquela maneira de ser. Então, porque nós concordamos, então nós nos achegamos, estamos unidos juntos ali. Então, tudo isso tem a ver com os objetivos em comum que estão, digamos assim, patenteados, que fazem parte daquela organização. E aí nós temos uma pergunta: onde é que a gente vai encontrar esses objetivos? Onde é que esses objetivos em comum, em se tratando de igreja, estão expressos? Eis aí a questão. A gente está ainda recapitulando, viu, gente? Já já eu libero o slide aí da aula 2. Onde é que esses objetivos estão expressos, né? E se tratando de uma igreja, esses objetivos estão expressos no estatuto. É lá que você vai encontrar o objetivo expresso, registrado e, digamos que, autenticado. Então, é uma razão pela qual quem lidera na igreja precisa liderar, eu tenho dito, né? Com a Bíblia em uma das mãos e com o estatuto na outra. Então, precisa entender essas duas questões. E aí tem uma outra nuance, né? Um outro universo, embora a gente possa utilizar-se das ciências, como a administração, nesse caso aqui, para gerenciar a igreja, a gente não deve esquecer de que a igreja ela precisa ser norteada pela palavra de Deus. A igreja não é uma organização qualquer. Tá bom? Então, embora a gente possa se valer de uma ou outra ferramenta ali, ela vai ter que se submeter ao filtro das escrituras. Então, uma vez submetida ao filtro, se ela conseguir passar, ela pode ser devidamente aplicada. Então, a dinâmica é basicamente essa. Deixa eu puxar o slide aqui para a gente. Se precisarem falar, pode abrir o áudio aí e a gente franqueia a palavra aí para vocês, tá bom? Tá dando para ver aí o slide? Apareceu não? Então Ainda vamos não, pastor. tentar de novo aqui. Peraí. O áudio não. Eu entendi se está dando para lhe ouvir. Agora, ó, conseguem ver o slide agora? Agora dá, pastor. Ok, ok. Pronto. Então vamos lá, né? Sim. Ótimo. Então vocês fiquem à vontade, se precisar interromper a qualquer momento, é só pedir aí a palavra que a gente permite que vocês possam falar e interagir conosco, tá bom? Então, para hoje, o tema são funções administrativas, também classificado como funções básicas da administração. Então, são quatro essas funções, a gente vai apresentar e discorrer sobre cada uma delas, tá certo? E aí eu queria partir de uma definição que é trazida por Hidalberto Chiavenato. Ele é um autor clássico nessa área de administração.
as principais obras nas faculdades, nas universidades, no campo das ciências sociais aplicadas, que necessariamente precisa ter pelo menos uma noção, uma introdução, vai sempre se deparar com as obras de Chiavenato, né? Então, ele tem dito que a administração é um trabalho interpretativo. O gestor ou o administrador, ele é um intérprete, mas interpretar o quê? Né? O que é que ele precisa interpretar? Os objetivos da organização. Aí a gente volta para aquela pergunta, mas onde é que eu vou encontrar esses objetivos? Esses objetivos estão no estatuto. Então, se o administrador ele é um intérprete dos objetivos, ele precisa, então, lançar a mão do estatuto. Ele precisa conhecer, os objetivos estão lá. E uma vez que ele interpreta esses objetivos, mas interpretar os objetivos para quê? Eu pergunto a você, né? Estou com o estatuto em mãos, preciso entender, interpretar os objetivos da organização, da instituição, mas interpretar para quê? Para transformar esses objetivos em ação. Ou seja, a organização, no nosso caso aqui, a igreja está nesse ponto, ela se encontra nesse ponto aqui, mas ela pretende chegar no ponto que está lá adiante, né? Do outro lado. Ela pretende chegar lá. Lá é o objetivo, é onde ela quer estar, só que ela se encontra nesse momento aqui. O administrador pega o estatuto e entende, olha, essa igreja que está aqui pretende chegar lá, naquele ponto de lá, né? Aqui a gente consegue ver onde essa igreja se enxerga daqui a alguns anos, né? Onde ela quer se encontrar. E aí ele interpreta esses objetivos, agora ele precisa colocar esses objetivos em ação. Esse é o trabalho, eu tenho dito que é um trabalho mágico e encantador. Pegar a ideia que está no papel e colocar essa ideia para funcionar. Né? Pense que é isso que o administrador faz. Tira a ideia que está lá expressa no papel e põe a coisa para funcionar. A coisa vai acontecer na prática. Ela precisa acontecer para que a organização alcance os seus objetivos. Então, é isso que Chiavenato diz. Então, o administrador, para Chiavenato, ele é um intérprete que, uma vez que ele entende o objetivo da organização, ele se ocupa em tornar ou fazer com que esses objetivos possam assumir sua forma prática, né? Chegar à sua concretude. Então, transformar os objetivos em ação. Aí, outra pergunta que a gente faz, mas espera aí, eu peguei o estatuto, eu li o estatuto, eu entendi o objetivo da organização, agora eu sei que eu preciso transformar em ação esses objetivos, mas como é que eu transformo esses objetivos em ação? Eis a questão, né? Como é que a gente vai tirar esse negócio do papel e colocar esse negócio na prática para funcionar? E aí a resposta está nesse tema que nós estamos trabalhando, que são as funções administrativas. Então, por meio das funções administrativas que nós transformamos em ação os objetivos da organização. Isso se aplica à vida também. Seja lá qual for o seu objetivo, você precisa transformar esses objetivos em ação e você só vai conseguir fazer isso se você aplicar a ferramenta adequada, né? A ferramenta correta. Então, alguns têm apresentado essas funções administrativas por meio dessa sigla, PODC. A sigla PODC, ela vai sintetizar as quatro funções, que são planejamento, organização, direção e controle. Então, são as quatro funções administrativas. Aí alguns autores falam funções básicas da administração. Outros autores falam funções clássicas da administração. Outros autores falam ciclo PODC. Então, vocês podem encontrar assim também, ciclo PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Eis as quatro funções administrativas. Né? Por meio das quatro funções administrativas, conseguimos transformar em ação os objetivos da nossa organização, no nosso caso aqui, igreja. E eu tenho dito a importância da gente ter, sobretudo, o estatuto nas mãos,
Porque se você consegue entender qual é o objetivo da sua organização, você não vai perder tempo caminhando na contramão. Então, se você sabe onde a sua igreja quer chegar, então você vai captar e você vai conseguir, digamos que, pôr na balança o que a sua organização ou a sua igreja está fazendo. E você vai se perguntar sempre: espera aí, isso que nós estamos fazendo aqui contribui com os nossos objetivos ou não? Porque muitas vezes a igreja adota certas práticas, atividades, programações e eventos que a gente chega até a se questionar em que isso contribui com os objetivos da nossa organização, em que isso vai nos levar à concretude do nosso objetivo comum. E muitas vezes a gente chega à triste constatação de que isso não nos leva a lugar nenhum. Então, se não nos leva a lugar nenhum, manter isso funcionando para quê? Isso pode ser uma mera distração, nos tirando o foco. Isso pode gerar desperdício de tempo, desperdício de dinheiro e tirar ainda a energia, né? A nossa energia, né? Tira as nossas forças. Então, daí a importância de você ter o estatuto nas mãos. Não é para você se tornar um fiscal, um guardião da lei, que vai ficar agora fiscalizando o que foi feito ou o que se deixou de fazer. Não. Mas é para você entender que há um objetivo em comum e que todos querem, na verdade, precisam trabalhar para que esse objetivo em comum ele possa acontecer. Agora eu faço uma pausa aqui para perguntar se vocês estão entendendo, vocês estão indo muito rápido. Estão captando aí? Tá claro, sim, pastor. Ok. Pois bem, né? As 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. São assim descritas essas funções através desse ciclo, né? O ciclo PODC. O processo gerencial ou a gestão propriamente dita, ela exige que este ciclo ele passe a funcionar. Ou seja, essa é a metodologia do processo gerencial. E ela é um ciclo que ela não para, ela é repetitiva. Então, ela vai seguindo sempre nessa mesma função, né? Sempre nesse mesmo sentido. Então, tudo começa planejando. Uma vez que você planeja, você passa para a etapa seguinte, você vai organizar. Uma vez que está tudo planejado e organizado, você vai conduzir, você faz a direção, e aí você vai fazer o controle, que é para você medir, para saber se a coisa está acontecendo de acordo com o que foi planejado. Então, se você, nessa fase do controle, entende que, peraí, a coisa não está acontecendo tão bem quanto a gente pensava, a gente não está conseguindo manter a coisa como foi planejado. Então, é a hora de fazer o quê? Um novo planejamento. Então, vamos reajustar as coisas. Então, você se mantém dentro desse ciclo. É um ciclo virtuoso de gestão, onde você vai estar sempre planejando, organizando, dirigindo e controlando. Planejando, organizando, dirigindo e controlando. Durante todo o tempo. Então, isso é o processo gerencial ou a gestão propriamente dita. Então, se você, ao se deparar com essas funções, você se sente à vontade, então tudo entende-se que lá no fundo você tem alguma habilidade em fazer gestão, né? Principalmente as mulheres na gestão do lar, né? Observe que vocês precisam lidar com questões que são necessárias essa aplicação deste ciclo, ainda que de maneira intuitiva, né? Bom, o processo gerencial ou a gestão propriamente dita exige a aplicação ou o uso criterioso dessa metodologia para a gente poder atingir a nossa finalidade. Então, a gente vai agora falar sobre cada uma dessas funções aqui, né? Começando pelo planejamento. Fiquem à vontade para fazer perguntas, caso desejem, tá certo? Então, a primeira função é o planejamento. Então, o que é que envolve, né, o planejamento? Vocês vão entender que a maioria das igrejas hoje em dia já tem, inclusive, documentos. Algumas até fazem questão de tornar isso público, né? De tornar isso visível. Às vezes, através das redes sociais, na homepage, na fanpage.
os documentos que são divulgados de forma maciça, a igreja às vezes gosta de tornar claro, né? Qual é a sua missão, sua visão, valores e formas de atuação. Isso está ligado ao planejamento, porque planejar envolve definir essas coisas, né? Definir a razão de existir, né? A razão de existir, o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Então, isso é a base de um planejamento qualquer, né? A razão de existir. Existimos com essa finalidade aqui, para fazer isso. E como fazemos, né? Então, são questões bem básicas que envolvem a função do planejamento. Então, é por meio dessa função que você vai definir as metas. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe assim, bem importante. Nós temos falado o tempo todo que o administrador ele pega, partindo, né, do conceito que é apresentado por Chiavinato. Então, ele pega o estatuto, ele vai interpretar o objetivo. Uma vez que o objetivo é interpretado, ele vai tentar colocar aquele objetivo em ação, e ele coloca esse objetivo em ação por meio das funções administrativas. A primeira destas funções é o planejamento. Então, observe que o objetivo é algo que está lá no fim, lá no outro extremo, é onde se quer chegar. Só que você não vai chegar partindo desse ponto aqui, num salto para chegar lá. Então, não é uma mágica, né? Que você sai e é transportado de maneira mágica de um ponto a outro. Então, para você sair desse lugar em que você está e alcançar o objetivo do lado de lá, você precisa pegar o objetivo e decompor esse objetivo. Você precisa, vou usar uma palavra bem grosseira, você precisa quebrar esse objetivo, né, diminuir ele em metas. Então, você vai decompor ele, você vai quebrar em pequenas metas. E cada meta vai funcionar como uma espécie de degrau que vai levando você na direção desse objetivo. Então, quando ele começa a planejar, ele começa exatamente a pensar nesse processo, quais são os passos, né? Qual é o degrau que eu vou agora trabalhar para que eu possa chegar lá naquele ponto lá que é o objetivo. Assim, isso serve para tudo. A dona de casa vai fazer uma receita de bolo, ela não pega qualquer ingrediente que ela encontra pela frente e sai misturando e coloca no forno. Não é dessa forma assim. Então, primeiro ela vai pensar qual receita que vai fazer, vai anotar, precisa de lápis, precisa de papel, aí vai olhar o que tem na cozinha para ver se algo pode ser aproveitado dentro daquela receita. E tudo funciona assim. Ah, vou construir o muro da minha casa. Bom, peraí, para construir o muro, né, exige planejamento também. E aí, qual é o objetivo? Construir o muro. Eu quero um muro bonito. Então, você vai projetar, planejar. Só que até que esse muro esteja pronto, você sabe que você precisa pensar os profissionais que você vai contratar, é uma fase. Você precisa pensar nos custos que envolvem, né, a execução dessa obra. Você precisa pensar em orçamento, em material, né, a qualidade do material, se vai ser um material de boa qualidade ou não. Enfim, então, cada uma dessas etapas, né, desde quem vai executar a obra, qual vai ser o custo, quais materiais você vai adquirir. Então, tudo isso porque você tem um objetivo ali, que é de construir aquele muro. Então, você pega aquele objetivo ali, você começa a quebrar, decompor em pequenas metas. Então, você vai decompondo em pequenas metas e cada meta é um passo em direção ao seu objetivo. Então, a gente tem que ir com calma em cada uma dessas etapas, tem que ser bem pensada, bem construída, bem definida, para que a gente tenha certeza de que, de fato, a gente está indo na direção do nosso objetivo. Então, tudo se aplica na vida dessa maneira. Então, é por meio desse planejamento que a gente vai definir as metas que precisam ser alcançadas até que a gente possa, enfim, chegar ao nosso objetivo, que é o objetivo que nós compartilhamos, temos em comum. Então, essa é a primeira função, e nós temos dito assim, que o planejamento, ele é preventivo, é uma forma que nós temos de fazer uma previsão. Então, nós vamos trabalhar com previsão. E o bom de se fazer o planejamento é que você se permite criar cenários.
dos mais variados possíveis. Então, você vai planejar, então você vai criar cenários. A gente está falando aqui sobre construção, que é algo muito próximo para nós. Então, bom, se eu não encontrar o pedreiro que eu estava esperando, o que é que eu vou fazer, né? A quem vou recorrer? Então, você tem um cenário favorável a você, eu vou contratar o pedreiro fulano porque foi indicado, a gente conhece o trabalho dele, é um excelente trabalho. Mas e se esse pedreiro não puder lhe atender, se ele tiver muito atarefado, muito ocupado? Então, o primeiro cenário é o cenário que você vai conseguir que esse profissional preste esse serviço para você. Então, dentro desse cenário que está favorável, você vai começar a desenhar o que vai ser feito. Mas e se esse pedreiro disser não? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho como plano B? A quem eu vou recorrer? Que outro profissional eu posso buscar para executar essa obra para mim? Então, você vai começar a construir esses cenários, e a construção desses cenários está inserida aqui nesse processo de planejar. E por que é importante? Porque o planejamento, ele tenta construir o cenário para fazer previsões, se o cenário for mais ou menos favorável a você. Porque quando se quer tomar decisão, a gente quer tomar decisão com segurança. A gente não quer errar, a gente quer, inclusive, diminuir o máximo, se possível, até zerar a possibilidade de erro. Então, ninguém quer errar, porque errar implica em desperdício dos mais variados possíveis. Então, para isso, você precisa fazer esse planejamento, pensar nos cenários, construir esses cenários, e isso precisa ser feito com muito cuidado. Então, definir os objetivos, saber onde você quer chegar, decompor esse objetivo em metas. Aí a gente traz aqui para vocês alguns passos que vocês podem tomar para fazer um bom planejamento. É um passo bem básico que vocês podem aplicar na vida de vocês. Quais seriam esses passos? Primeiro, defina o seu objetivo. Saiba onde de fato você quer chegar. Em se tratando de igreja, saiba qual é a direção que você pretende dar para a sua igreja. Se você não sabe qual é a direção que você pretende dar, então você está perdido. E aí de repente vai surgir aí uma confusão, vamos dizer, generalizada. E cada um que vai querer apontar a direção e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, para fazer um bom planejamento pessoal ou ministerial, eclesiástico, define os objetivos. Quando o assunto é igreja, a coisa já está fácil, porque o objetivo está lá no estatuto. Então, basta você conhecer o estatuto. Peça uma cópia à sua diretoria, à sua liderança. Peça uma cópia. Me faça uma cópia, por favor, para eu conhecer, para poder estudar. Mas está lá. Definiu o objetivo, sabe onde você quer chegar. Aí o passo seguinte é a hora de você começar a construir cenários, né? Você vai começar a construir cenários. E a partir daí você vai dizer, qual é o posicionamento atual? Onde eu me encontro como pessoa? Estou sempre fazendo essa ponte, pessoal e ministerial, tá bom? Onde eu me encontro hoje como pessoa, onde eu me vejo, onde eu quero estar meses ou anos à frente. Onde a minha igreja se encontra hoje e onde eu quero ver a minha igreja daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então, você começa a pensar no seu posicionamento atual e começa a se perguntar se esse seu posicionamento atual, ou se esse posicionamento atual da sua igreja é um posicionamento que favorece ou não a execução das metas. De repente, você pode perceber, para aí, onde a gente se encontra hoje aqui, não favorece. Não favorece, porque a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já fez a decomposição dos objetivos em pequenas metas, mas a gente está observando que a igreja ela está indo na direção contrária. Ela não está buscando a execução das pequenas metas. Então, se ela não executa as pequenas metas, ela não vai alcançar o objetivo. Então, você precisa, no planejamento, se posicionar, entender, enxergar onde é o seu lugar hoje, onde eu me encontro agora, para saber se você está realmente apontando para a direção certa, né? A outra questão é a construção dos cenários, né? A gente já falou aqui. Construa cenários. Se permita construir cenários.
Eu citei um exemplo para a última turma, porque foi uma coisa bem próxima de nós que aconteceu, e todo mundo passou por isso, que foi a pandemia. Todo mundo sabe que pegou o mundo de surpresa, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. E a gente precisou viver um dia após o outro, sempre naquela incerteza se a coisa melhora, se a coisa piora. E o seminário, o nosso seminário, para poder continuar trabalhando, precisou se reunir semanalmente, fazendo planejamento de curtíssimo prazo. Era planejamento assim a curto prazo mesmo, porque a gente estava sempre tentando construir cenários. Então, vamos construir esse cenário aqui. Se o contexto pandemia que nos afeta, ele aumentar as medidas de restrição, nesse cenário de uma medida de restrição assim tão forte, o que é que a gente vai fazer? Mas se não aumentar tanto, se a coisa melhorar, afrouxar um pouco, o que é que a gente faz? E a gente começou a construir cenários, aproveitando que tem turma que iniciou o seu curso durante a pandemia. Durante a pandemia, o pessoal estava entrando no seminário e estudando, porque conseguimos planejar e fazer esse planejamento, construindo cenários, 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 e sempre se preparando, porque quando você constrói um cenário, você pensa, bom, se a coisa acontecer dessa maneira, a resposta que nós temos para dar é esta, esta e esta. Esse é o primeiro cenário. Constrói um outro cenário, mas se a coisa não sai desse jeito, se a coisa sair desse outro jeito aqui, que respostas eu posso dar? Então, você vai escrever esta, esta e esta. Então, é importante. Depois que você constrói o cenário, e para cada cenário você lista as alternativas, aí chega a hora de você escolher as alternativas. E como é que você vai escolher a alternativa? A gente sempre tenta escolher aquelas alternativas onde a gente, pelo menos, tenta, né, minimizar os riscos. É uma frase que geralmente as mães costumam ensinar para os filhos, né? Façam escolhas onde o risco é menor. E se não há risco, melhor ainda, né? Então a gente tenta nesse universo aí minimizar os riscos. Então vamos escolher isso aqui porque não existe risco a gente fazendo isso aqui. Ou já que há risco, então vamos fazer uma escolha onde o risco é menor. Então o risco é menor é esse aqui. Então a gente faz a escolha onde o risco é menor. O risco sendo menor minimiza os efeitos colaterais, os danos colaterais que possa existir caso a coisa não dê certo. Então, é assim que a gente vai fazendo isso. E aí, você vai fazer o quê? Construir o cenário, definiu ali as possibilidades, faça a sua escolha e agora você fez a escolha, implemente e avalie para ver se deu certo. Graças a Deus, deu certo. Não, não deu certo. Então, não é motivo para entrar em pânico. Aí você lembra o ciclo, aí você volta para planejar de novo. Planeja de novo. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Só que, dependendo do contexto da situação, a gente pode se dar ao luxo de fazer planejamentos de médio e longo prazo. Porque a gente, às vezes, lida com um cenário que é um cenário de uma certa estabilidade. E não foi o que aconteceu com a pandemia. Era um cenário de incerteza e instabilidade constante. Então, era reunião toda semana, reunião toda semana, reunião toda semana. Inclusive, hoje a gente está aqui através do Zoom, porque a ideia de implantar o Zoom surgiu nesse contexto de pandemia. A gente não quer parar de ministrar as aulas, os alunos também não querem parar de estudar. A gente não tem como promover mais o agrupamento físico, o deslocamento para um só lugar. Então, vamos ver quais são as possibilidades. Então, dentre as possibilidades, surgiu aí a plataforma Zoom, e ela ficou até hoje, né? A pandemia se foi e a plataforma aí ficou, mas foi nessa dinâmica cansativa, porque era semanalmente a gente tendo que reunir-se, e sempre analisando as questões. Então, portanto, a gente precisa seguir aí esses passos. O primeiro deles é o planejamento. O segundo é a organização. Aí eu queria fazer uma pausa aqui para pedir que vocês observem essa figura que vocês estão vendo aí, né? Tá? A figura aí. Dá uma olhadinha na figura aí, pensa, vê o que é que essa figura fala para você, né? O que é que você pode imaginar do que você está vendo aí. Isso para a gente falar de organização, tá bom? Vou perguntar a vocês aí que observaram aí a figura.
Irmã Kátia, olhando para essa figura Mostra aqui, uma o que é que total visualiza? desorganização, né? Dora, é o que, Dora? Mostra uma total desorganização. Organização, né? Está afundada ali, né? Irmã Kátia, Ele está perdido nas suas milhares de tarefas ali. Ele, literalmente, ele está perdido. Carmen, A pessoa, de fato, assim, está destruída aí nesse ambiente, né? Ela tá que não consegue nem ficar em pé, de tão, de tanta desorganização, assim, não tem nem mais esperança essa criatura aqui. parece um grito de socorro, né? Não tem nem Só voz Cristo, pastor, aí nessa vida. Só Cristo. registrada, né? Will, o que é que essa imagem aí te diz aí? O que é que fala para ti? Trabalho sufocou essa pessoa que fez ela sair do próprio controle aí dela. Verdade. Amanda, o que é que você vê dessa imagem aí? O que é que se lhe diz? Rapaz, uma bagunça total. Isso, Uma bagunça total. isso. Essa é a fase seguinte, né? Nós estamos falando das funções administrativas. Começamos pelo planejamento. Aí eu pergunto a vocês, de que adianta ter um bom planejamento se na fase seguinte, que é a fase de organização, a coisa se encontra desse jeito aí? Então, você só fez desperdiçar tempo planejando. Então, uma vez que você planeja, você não quer sair esbarrando nas coisas que estão espalhadas pelo meio do caminho. Não pode. O planejamento foi feito, está bem feito. Você vai encontrar pedras pelo meio do caminho para você sair esbarrando, tropeçando. Então, seu planejamento foi para água abaixo. Então, a próxima função, né, administrativa é essa função da organização, que consiste em colocar em prática aquilo que foi planejado. Só que para colocar em prática o que foi planejado, a gente precisa entender que essa organização ela é uma função de visão sistêmica sobre o processo. O que é que eu quero dizer de visão sistêmica sobre o processo? A ideia de visão sistêmica é entender que absolutamente tudo está conectado. Não adianta você dizer que não, porque tudo está conectado. Desde um objeto que você vai colocar fora do lugar, e depois alguém vai precisar e não vai achar, e vai desperdiçar tempo procurando, isso porque faltou organização e não se pensou de forma sistêmica. Então, sistematicamente, de forma sistêmica, pensando, você vai entender que tudo, absolutamente tudo, está bem conectado e sincronizado. Está o pessoal planejando, trabalhando, está ali executando o planejamento. O que é que tem a ver a equipe gestora, a equipe de planejamento, né, que está ali, o planejamento estratégico? O que é que tem a ver essa equipe com a equipe que está lá na limpeza, na faxina, a equipe que está lá na cozinha? Tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Tudo está devidamente conectado. Quem faz planejamento precisa entender essa conexão. Porque na etapa seguinte vem a etapa da organização. A organização é para garantir que o que foi decomposto em metas seja algo possível de realizar. E se não há organização, você vai se sentir como uma pessoa dessa imagem aí. Estou perdido, eu não sei para onde ir, né? Eu me perdi no caos, nessa bagunça generalizada aqui. Então, não adianta você ter um planejamento se a coisa não pode ser posta em prática, se a coisa não está devidamente organizada, devidamente estruturada. Então, o planejamento, aliás, a organização é para garantir um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio ele precisa estar presente ali para que haja a fluidez no processo, para que não haja entraves no processo. Então, se não tem organização, vai surgir entraves no processo. Então, tem que começar a organizar tudo, né? Organizar tudo, pôr as coisas
em ordem, cada coisa em seu devido lugar, cada coisa no lugar certo, para que se saiba onde pode encontrar, como acessar, né, como utilizar. Então, é preciso, né? Isso desde matéria-prima, desde recursos materiais, até mesmo recursos humanos. E se a tua função é trabalhar nessa área aqui, o que é que tu está fazendo, vagando para outra direção? Quando forem te procurar, que precisarem, não sabem onde achar, porque você se perdeu no meio disso. Então, cada um ocupando seu posto, cada um no seu lugar devido, entendendo o que é que precisa fazer e com essa sincronia, né? Então, a organização vai permitir essa sincronia. E aí, quando a gente vai fazer, né, pensar em organização, nós temos que pensar em organização sobre dois aspectos, para a gente poder organizar bem as coisas. O primeiro aspecto é o aspecto dos recursos, e o segundo aspecto é o aspecto das operações. Quando a gente fala em recursos, a gente fala em recursos de maneira geral. Isso envolve as pessoas com quem você pode contar, é a tua equipe, são os voluntários, são os colaboradores. Você precisa saber e conhecer, né? Saber qual é a equipe com a qual você pode contar, né? Quem se disponibiliza para se envolver nesse trabalho junto com você. Então, essa é uma das questões. Então, pensou em organizar, pense em recursos, né? Colaboradores, material, qual o material de que a gente dispõe? A gente tem uma meta para alcançar, a gente precisa ter a equipe, saber qual é a equipe que está à nossa disposição, mas a gente precisa também acessar a matéria-prima, acessar os recursos. Então, pensar em organização é pensar também em acessar os recursos. E aí a organização vai dizer, olha, os recursos que vocês precisam já tem, já está à disposição e pode ser encontrado nesse exato momento em tal e tal e tal lugar. Então, você vai, quando as coisas estão no lugar certo, fica fácil da gente encontrar. Então, vai organizar, pensa nos recursos, pensa em colaboradores ou voluntários na equipe, os materiais, a matéria-prima e tudo isso. Além disso, além de pensar nos recursos, pensem nas operações. O que seriam essas operações? As atividades e as tarefas que serão executadas, né? Cada um já deve saber onde vai se posicionar corretamente para fazer com que a coisa possa fluir e acontecer. Eu gosto sempre de citar o exemplo da McDonald's. Não estou ganhando nada para falar deles, tá bom? Nem gosto do sanduíche deles, diga-se de passagem, né? Nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Os meus meninos aqui, quando iam, né? Quando eram menores, né? Só queriam o brinquedinho. Aí eu digo, rapaz, vocês compram sanduíche e não querem comer. Mas eu estou brincando, mas o que é que acontece com a organização da McDonald's? Existe documentário, vocês podem estudar a história do McDonald's. Ele tinha um planejamento, ele tinha um objetivo, decompôs em metas esse objetivo, e a própria estrutura do espaço físico em que é instalado esse fast food está desenhado para garantir a fluidez das pessoas que trabalham lá, porque as pessoas não podem esbarrar, elas não podem bater uma na outra, porque se elas se esbarram, implica em desperdício de matéria-prima, né, de material, de tempo, de tudo. Então, não pode. Então, até isso, quando foi desenhado, projetado, eles sabiam que eles precisam do ingrediente tal está aqui, o outro ingrediente está aqui, o outro ingrediente está aqui, o outro ingrediente está aqui. Como uma máquina numa linha de produção, as pessoas se movimentam nessa direção para ninguém se bater. Esse que pega essa matéria-prima aqui, processa dessa forma, passa para o outro. Então, tudo isso tem a ver com a dinâmica daquela organização que tinha como meta, naquele momento ali, produzir o melhor sanduíche da região. Tá? É uma meta, porque queria ser a maior empresa de fast food da América. É o seu grande sonho, né? Mas, momentaneamente, ele tinha que produzir os melhores sanduíches para competir com outros. Mas ele criou toda essa dinâmica, inclusive na criação da própria marca e do espaço físico, tudo isso foi por diversas vezes ensaiado.
E sai. Ela diz, "Olha, se esse mobiliário estiver aqui, quando a gente fizer esse giro, alguém vai bater. Então, esse móvel não pode estar aqui. Então, tem que ser um móvel planejado e tem que ser recuado. Tem que ir mais para a direita, tem que ir mais para a esquerda, tem que subir mais, não pode ter. Então, tudo isso foi pensado. Então, tudo isso tem a ver com a organização. Então, está planejando, mas você já tem que começar a vislumbrar exatamente a tarefa sendo executada para que não haja entraves e, de repente, alguém diz assim, "Pronto, eu não vou mais para lugar nenhum. Eu estou sufocado, eu me perdi, isso é uma bagunça para mim", como essa foto aí, né? Tornou-se uma verdadeira bagunça para mim. Então, chorou. Então, essa é a segunda fase, né? A segunda função administrativa, planejamento, organização, e agora nós vamos para a próxima, que é a direção. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção a essa imagem que está aparecendo aí, tá bom? Dá uma olhadinha aí, já é conhecida essa imagem para a gente poder extrair algumas lições dessa imagem aí. Pois bem, olhando para a imagem, o que é que vem à mente de vocês aí? Vamos começar agora com a Amanda. O que é que te vem à mente olhando para essa imagem aí? É a questão da liderança, né? De um guiar outros. Isso. Ok. Will, Um objetivo, um alvo. ok. Van Carmen, Pastor, desculpa, porque deu uma cortada aqui. O senhor pediu para falar o que essa imagem comunica? isso, A, a importância, né, da liderança, da direção, do direcionamento. Você vê a organização que se gera, né, quando se tem uma direção, se tem uma liderança bem estabelecida. Você vê, né, olha para aí que todos estão justamente, né, focados no laranjinha aí, né, no que está à frente, né? Veja a postura dele, os outros estão seguindo atrás. isso. Van Kátia, A liderança, uma boa liderança que está guiando a um objetivo, a uma meta. E todos no seu pensamento, né? isso. De alcançar o objetivo. Irmã Dora, Também isso, ele não só me passa a questão da importância, né, de ter um líder, como essa imagem, ela parece até assim que essa liderança, ela consegue separar até, agrupar as pessoas, como se fosse assim, tipo de função, né? Você vê que a forma como está agrupado o pessoal, não está todo mundo igual, né? Na mesma posição, é como se ele já começasse a separar, porque isso é um papel do gestor, né? De acordo com a competência e capacidade de cada um, ele começa a alinhar e colocar para servir na área certa, né? a senhora foi certeira, viu, irmã? Exatamente assim. A gente vai explorar mais essa imagem. Agora, veja que coisa interessante. É que a gente falou aqui, planejar, pega o objetivo, decompõe em pequenas metas. Aí depois organiza, põe as coisas no seu devido lugar para não haver atropelos. Só que a próxima etapa, a próxima função é a função de direção. É preciso que alguém chame para si essa responsabilidade de fazer a condução de todo o processo. E essa figura que traz essa responsabilidade, que se coloca à frente, que conduz, que procura, como a irmã Dora bem colocou, né? Procura entender onde cada personagem, onde cada colaborador funciona melhor. Essa figura é a figura do líder. Agora, observe que o líder, ele é igual aos demais. Ele está destacado somente por uma cor laranja, para dizer que ele é igual, né? Ele, digamos que
Ele é o primo, uma expressão latina, né? O primo entre pares, ou seja, ele é semelhante, mas o que o faz se destacar é a atribuição que ele recebe. Então, ele tem uma atribuição diferenciada. E quando a gente fala em ter uma atribuição diferenciada, a gente quer também dizer que essa atribuição, ela confere poder. Ela confere poder. E aí é uma questão muito delicada para tratar, por quê? Se a gente olha para essa imagem aí, tá ótimo e seria bom se fosse assim sempre. Mas se no meio dessa equipe alguém, lembra do que a gente falou no início, que a palavra administração tem a ver com direção e subordinação? Se alguém aí se coloca numa condição de insubmissão, insubordinado, e começa então a levantar a voz e a causar divisão, de repente essa formação vai ser de alguma maneira afetada. Vai ser de alguma maneira afetada. Então, o líder ainda tem essa preocupação de garantir a formação, porque ele sabe que essa formação, curioso é que é uma seta, né? Esse aqui é uma seta. Então, essa seta, essa formação mesmo para abrir caminho. Se esse grupo perde essa formação, implica dizer que esse grupo ele perde a força também. Então, pense uma coisa difícil para o líder, é ter que lidar com a oposição, e às vezes a oposição é fruto da inveja, é porque a pessoa não tem realmente a capacidade, a habilidade, e gostaria, né, queria ter, e aí decide por conta própria se colocar como líder, sem sequer ter sido chamado, e começa a mexer com essa formação e causa toda a problemática. Então, o líder, além de se preocupar em levar a organização ao encontro do seu objetivo, meta após meta, ele sabe que ele precisa fazer de maneira firme, de maneira segura e de maneira coesa. Então, realmente, ele é exemplo e modelo dos que ele está liderando, mas ele muitas e muitas vezes ele precisa ser firme. E se ele não for firme, pode ser que alguém se levante para causar divisão, espírito de rebelião, já enfraquece, já faz a coisa esfriar, já desanda. Então, você que é líder, que está conduzindo a igreja dentro de um processo, que sabe o objetivo aonde a sua igreja quer chegar, que entende que aquele propósito foi dividido, né, decomposto em pequenas metas, que sabe o valor que cada meta tem, que as metas precisam ser alcançadas, que você entende que para garantir essa organização, você precisa saber que os recursos humanos que você tem, você precisa conhecer cada um deles, inclusive você identifica que opa, esse recurso humano, esse colaborador aqui, pode, por algum motivo, tornar-se um obstáculo, uma pedra mesmo no caminho. Então, é hora de você ir lá e tratar, né? Tirar, separar, trazer, colocar de lado. E essa é a parte chata, né? Trazer aqui para o canto e dizer, vamos lá, vamos tratar, porque essa sua postura vai acabar contaminando as pessoas, né? Você vai levar as pessoas na direção contrária. Então, é preciso firmeza. Então, isso é a questão da direção, fala muito dessa liderança. E essa liderança ela tem que acontecer. E a parte chata da liderança é o confronto. É quando você identifica, você está seguro do lugar onde você quer chegar, ou onde a sua organização precisa chegar, onde a igreja deve estar, e você conduz nessa direção, mas você entende que, olha, chegou a hora, não tem que ser firme, não pode deixar, então vamos lá, vamos tirar. Se não fizer assim, vai causar divisão. Se não fizer assim, vai minar as forças. Se não fizer assim, a gente se perde no meio do caminho, a gente vai ter que recomeçar tudo. Então, a gente vai perder tudo que a gente conquistou até aqui. Então, eis a razão da liderança ser também supervisão. Porque não adianta você só estar na frente, levando, e não observa o entorno, o que acontece no entorno, em volta. Então, você acha que está todo mundo acompanhando você, mas, de repente, no meio, alguém já se levantou e já causou a discórdia. E você vai, quando você olha para trás, oxente, cadê o povo que estava me acompanhando aqui? Então, você não pode simplesmente, porque você está na liderança e sabe que você está
revestido de autoridade, você está de boa fé, está realmente conduzindo na direção correta, mas você não pode simplesmente esquecer, virar as costas. É a supervisão. A supervisão você vai ter que passear no meio ali, ó, passear, ó, tá, ver tudinho, parte por parte, parte por parte. Então, essa é a fase chata, né? Mas veja o tanto que você já fez de esforço, de ter planejado e ter organizado. Aí você vai deixar todo esforço seu só não, né? O esforço seu e da equipe. A equipe gastou um tempo medonho planejando e organizando as coisas. Agora você vai relaxar na hora de liderar e supervisionar, o trabalho está perdido, então não pode. Então tem que marcar ali, chegar junto e ser firme. Então é uma função que exige bastante dinamismo, né? E presença. Você tem que ter uma ação de presença ali constante. Não é que você vai tentar cercear a liberdade das pessoas, não. Vai ser um fiscal ali, não, de maneira nenhuma. Mas é parte da supervisão, estar próximo, entender, né? É parte disso. Então, a gente traz aqui algumas qualidades essenciais para uma boa liderança. Então, dentre as qualidades essenciais para uma boa liderança, a gente cita a comunicação e o relacionamento, né? Uma boa comunicação e um bom relacionamento com o grupo. Então, você precisa se envolver com as pessoas. Tem gente que segue você, assim, de graça, assim, de boa, sorrindo. Mas tem gente que já está ali no meio, ali, questionando a tua autoridade, questionando o teu chamado, questionando a direção que você está tomando, se é dada ou não por Deus. Então, é preciso estar ali, ó, se relacionando. Você precisa ser capaz de ser inteligente, né? Execução inteligente dos processos. Isso porque você, nesse processo todo aí, foi uma coisa que a irmã agora pontuou, assim, de maneira sensacional, você está delegando, você está identificando ali, poxa, eu estou andando, conversando, desenvolvendo um bom relacionamento, uma boa comunicação, eu consigo perceber o potencial que esse colaborador, que esse irmão, que esse voluntário tem, então é para esse aqui que eu vou entregar essa tarefa aqui, essa tarefa é sua, e você é capaz, e você vai estar fazendo esse trabalho, essa supervisão. Então, a coisa vai caminhando bem nesse sentido aí, tá E bom? como é importante isso, né, pastor? Porque muitas vezes, assim, na igreja, aí se a liderança não tiver essa sensibilidade de buscar entender o talento de cada uma área, é como, vamos dar um exemplo assim, pronto, o meu dom é serviço. Aí o senhor me pegar e botar no louvor. Eu não sei cantar nada. Não adianta que não. Não Então, adianta. quer dizer, para o líder, ele tem que ter essa percepção, assim, com muita clareza, né? Qual o talento para poder colocar a pessoa no lugar certo para ajudar, né? Senão, Sim, não funciona, né? verdade. E nesse trabalho de liderança e direção, o líder está lidando com os recursos que ele tem. E aí os recursos são tudo aquilo que a gente já falou, né? Ele sabe que, às vezes, ele não tem todo o recurso financeiro. Poxa, seria tão bom se a gente dispusesse aqui de uma boa reserva financeira. Então, poxa, a reserva, o que a gente tem é pouco. Então, ele vai saber que, peraí, se eu coloco esse pouco que eu tenho na mão de fulano, fulano não vai saber utilizar. Fulano, pelo contrário, fulano vai desperdiçar. Já é pouco o dinheiro que a gente tem, eu vou colocar na mão do irmão, o irmão de boa fé, mas o irmão não tem a capacidade, a habilidade para lidar com essa questão. Então, o que é que ele vai fazer? Vai torrar, vai gastar, vai desperdiçar com a coisa errada. Então, peraí. Então, não é só questão de recurso humano, as pessoas que eu tenho, mas também o material que está lá, né? A matéria-prima. Então, a gente tem que tentar alinhar tudo isso aí. Não, o recurso é pouco, mas eu vou colocar na mão de tal pessoa, porque eu sei que a pessoa ali é criteriosa, vai ter a responsabilidade e o zelo que precisa ter, e já entenda a dinâmica da coisa. Então, tudo isso aí. Então, se você, como líder, não transitar, vai ficar meio difícil acreditar que durante todo o tempo você vai só caminhar e as pessoas vão estar vindo atrás, não. Você vai alinhando. Então, você vê que essa formação em seta,
ela vai cortando, abrindo o caminho, fica mais fácil para você ir romper com os obstáculos, mas o líder está na ponta, só que não é só o líder que está, né? O líder está bem na ponta da lança, mas você vê enfileirado aí, né? Fazendo esse campo de corte, de abertura, ele não escolheu aleatoriamente, né? Se vou colocar esse, que é quem vai receber a força do vento para conseguir rasgar, abrir e passar. E os demais eu sei que eu posso organizar aqui, 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 mas quem vai aguentar mesmo aquele acolcho, aquela pressão ali que tem, são esses. Então, tudo isso envolve aí todo esse processo. Então, nós temos planejamento, organização, direção e agora, por último, nós temos o controle. É uma questão bem interessante para a gente falar, quando o assunto são funções administrativas, e a gente lida com a questão do controle, porque a palavra controle, às vezes, a gente não entende da melhor maneira, né? A gente fica pensando que controle é cerceamento, controle é a desconfiança, né? É a microgestão, não, eu tenho que controlar aqui porque eu não confio muito e a coisa, né, não é bem por aí. Então, o controle é o momento de você avaliar, é a avaliação sobre o plano que foi realizado, para que, se necessário, você faça as modificações para melhorar o processo e amplificar ou ampliar os resultados. Então, o controle é o momento de fazer a medição, de você aferir, porque foi planejado, organizado, tem a equipe fazendo a direção, a equipe que foi delegada está distribuída, cada um vai, né, para a direção específica ali, mas eu quero saber se a coisa está acontecendo da maneira como foi previsto acontecer. Então, é nessa fase do controle que você diz, opa, está tudo certinho, ó. A gente estava prevendo caminhar certinho aqui, nesse ritmo, nesse passo, nessa pisada, nessa direção, é essa pegada mesmo. Então, a coisa está funcionando conforme previsto, ou seja, a engrenagem está funcionando bem. Mas e se não? Você, na etapa do controle, você vai conseguir identificar em tempo, dizer, opa, alguma coisa aqui não está funcionando a contento. Se eu deixar dessa maneira como está, vai comprometer tudo que já foi feito aqui. Então, é o momento, a fase do controle, é o momento de fazer as modificações. E é aquela história que uma turma diz por aí, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Com o carro em movimento, para não travar, não parar a máquina e retardar o processo. Então, o controle vai fazendo isso aí. Poxa, percebi em tempo que essa pessoa que está aqui nessa posição, conquanto esteja na melhor das intenções, mas ela não está conseguindo executar porque lhe falta a habilidade necessária. Então, é a hora de eu tirar essa pessoa daqui, colocar essa pessoa para lá, naquele outro canto, trazer a pessoa de lá e encaixar a pessoa aqui. Ou, de repente, está faltando matéria-prima, está faltando material. Então, se essa matéria-prima, esse material não chegar, o trabalho vai travar, vai parar. Então, a gente não vai conseguir alcançar aquela meta no tempo estimado. Então, você vai fazer a alocação dos recursos para poder fazer a coisa funcionar. Então, o controle tem a ver exatamente com esse acompanhamento, o controle tem a ver com essa avaliação, o controle tem a ver com os ajustes, as modificações que precisam ser feitas, tudo para que você possa ampliar os resultados, né? Se precisar fazer essa medição. Então, o controle é isso, você vai pensar no fluxo de trabalho, você vai pensar no desempenho das pessoas, como elas estão tendo o seu desempenho, se é um bom desempenho ou não. Você vai pensar no acompanhamento dos resultados, os resultados que estão sendo oferecidos, é o resultado que estava sendo esperado, quais são as medidas corretivas que eu vou, e a coisa não tá saindo bem agora. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma medida corretiva aqui. Então, qual é a medida corretiva para a gente aplicar nessa situação? Então, tudo isso envolve o controle. Então, bom, se a gente continuar dessa forma aqui, a gente vai gastar demais, a gente não dispõe desse recurso suficiente agora. Então, de outra maneira, a gente tem de fazer
onde a gente possa aproveitar melhor o recurso, sem desperdiçá-lo. Então, alguma coisa fugiu do controle. Então, o controle fala sobre a medição e as modificações que são necessárias. O controle é diferente do que muita gente às vezes pensa. Você está sufocando a equipe, e às vezes você sufoca a equipe, pode falar algo a seu respeito, pode falar que você é muito centralizador, pode falar que você, de repente, não confia o bastante na sua equipe, né? Não confia suficientemente na equipe, ou você julga que a equipe não é capaz de executar. Então, se a equipe não é capaz de executar, então talvez você devesse ter recrutado outra equipe, ou talvez você devesse ter dedicado mais tempo treinando a equipe. Então, são essas questões que envolvem o controle. Então, não é você ser centralizador, dominante, a ponto de sufocar, minar as forças da equipe. Não é isso, o controle. Então, o controle é o contrário disso. O contrário, exatamente o contrário disso. É aquela pessoa que está acompanhando ali, como um técnico de um esporte qualquer, que está ali à margem, né, da linha do campo, acompanhando e consertando, tá informando para o atleta, dizendo, não fica aí não, vai para aquela posição, não faz essa jogada aí não, faz aquela outra, não marca esse jogador não, marca aquele ali, né? Não aguarda, fica esperando. Então é aquele controle que está ali, a figura do técnico está ali, né? Está ali, está vendo porque o resultado que ele quer é a vitória, e a vitória com a equipe, e ele vai aí nesse processo. Então, é uma boa ilustração de todo esse processo. Então, é necessário. Nós temos aqui uma figura, todo esse material está lá na plataforma, viu? Esses slides ficam lá na plataforma, à vontade para vocês aí, pode baixar e, se precisar utilizar, fica à vontade. Então, essa figura aqui é a síntese do que foi dito durante essa aula. Então, nós temos aqui as 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Elas estão aqui dispostas nessa ordem. Nós temos aqui, à minha esquerda, eu tenho um quadro listado como recursos. Do outro lado, no outro extremo, né, no caso aqui aparece à minha direita aqui, esse quadro denominado resultados. Então, observe que entre recursos e resultados existe um enorme distanciamento, né? Existe uma distância gigantesca entre os recursos e os resultados. Os recursos são as coisas que eu disponho, ou que pelo menos eu preciso ter à minha disposição. Os recursos são recursos humanos, tem a ver com a minha equipe, né? Os meus voluntários, os meus colaboradores, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos de informação, né? Uma boa informação é uma arma poderosa. Então, daqui estão os recursos que eu preciso acessar, para que do outro lado eu possa alcançar os resultados. Os resultados, de repente, eu posso estar querendo somente um resultado a título de desempenho. Eu quero passar por todo o ciclo, por todas as fases aqui, né? Dado por todas as funções administrativas, e ao término deste ciclo, eu quero chegar e alcançar como resultado a melhora do desempenho da equipe. Porque a melhora do desempenho da equipe vai ser útil não somente para essa fase, porque nós vamos ter fases ainda maiores, nós vamos ter metas ainda mais desafiadoras, e a equipe não está muito unida, a equipe não está muito coesa, a equipe ainda não consegue entender a dinâmica. Então, eu vou trabalhar com a minha equipe para que, como resultado, eu tenha uma melhora do desempenho da equipe. Entre outros resultados, né? Você pode dizer assim, mirar um objetivo, que é um objetivo de curto prazo. Você pode ter, ao término desse ciclo, eu quero entregar um produto, eu quero prestar um serviço, eu quero melhorar a eficiência da equipe, eu quero fazer com que a equipe seja um pouco mais eficaz, enfim, seja quais forem os resultados que você pretende alcançar. Então, de um lado, que você tem à sua disposição, né? Você tem disposto, né?
do outro onde você quer chegar. E no centro disso tudo você tem as fases, né, de todo as funções administrativas. Então, você precisa, para alcançar os resultados, você precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso é para tudo na vida. E em se tratando de igreja, tem um recurso, que aí, como a gente já disse desde o começo, né? A gente utiliza as ferramentas da administração ou de qualquer outra ciência, submete ao filtro e ao crivo das escrituras. Mas nós temos um componente que é a fé, que transforma tudo. Às vezes você está do lado de cá, você não tem metade dos recursos que você gostaria. E do lado de lá, os resultados que você espera ou pretende alcançar são para você algo gigantesco demais. E aí, meu irmão, entra a fé no meio disso tudo aqui, tá bom? A fé faz com que a coisa funcione de maneira tal que você se surpreende. Porém, do ponto de vista humano, este ciclo aqui vai permitir que você esteja sempre pensando o que eu tenho ao meu dispor e onde eu pretendo chegar. Planeje, formule os objetivos, mas os objetivos já estão formulados, os objetivos estão descritos no estatuto. Então, comece a pensar nos meios para alcançar esses objetivos. Decomponha os objetivos em pequenas metas. Isso vale para tudo na sua vida. Ora, você quer melhorar a sua saúde, sua forma física, então você tem que começar a pensar, eu quero ter o corpo perfeito, o corpo saudável, então você tem que começar a decompor esse objetivo e dizer assim, então a partir de hoje eu não vou mais tomar refrigerante, a partir de hoje eu vou riscar da minha alimentação este ou aquele produto, a partir de hoje eu vou levantar mais cedo e vou caminhar. Então as pequenas metas, então hoje você começou a caminhar, ou amanhã você não somente caminha, mas você melhora a sua alimentação, você vai em tudo na vida. Então, aquele grande objetivo lá, você foi quebrando em pequenas metas, e quando elas se encaixam, leva você ao objetivo que foi descrito lá. Organize-se, né? Tenha organização, modele o trabalho, reúne os recursos, coordene as atividades, coloque cada coisa em seu lugar, para que você não tenha atrapalhos no caminho. Direção, pense nas pessoas certas para ocupar a posição, o lugar certo. Seja o líder, dê o exemplo, se comunique, supervisione. E, por último, o controle, né? Monitore as atividades e faça as correções que precisam ser feitas. Se você consegue acompanhar e fazer em tempo essa correção, né? O desvio não vai ser tão grande assim. Mas se você não faz esse controle, então começa a pegar a rota errada e a desviar-se, quando você olha, já foi longe demais. Para conseguir trazer de volta, aí fica complicado, né? Então, tudo isso é importante. Você pode aplicar isso à vida, né? Temos, deixa eu me ver aqui, uma obra, deixa eu localizar uma obra aqui para apresentar aqui para vocês. Aqui, um minutinho. Não está na bibliografia, mas como a gente está fazendo a ponte entre a nossa vida pessoal e também o ministério, a igreja, temos esse título aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Se você quiser fazer um planejamento para a sua vida, utilizando essas ferramentas, tá bom? O que realmente importa? É um autor brasileiro, tá bom? Anderson Cavalcante, e ele fala uma linguagem bem simples, ele pega este ciclo, né? Ele pega aí essas funções e mostra como você aplicar no seu cotidiano, para você planejar desde a sua rotina para organizar a casa, desde a sua rotina para organizar suas finanças, né? Para cuidar dos seus filhos, seus estudos. Então, ele pega e aplica, faz essa aplicação para a realidade pessoal, a prática, né? A vida no dia a dia. Então, o que realmente importa. Tá bom? Eu trabalho essas questões aqui, planejamento. Então, se você tiver interesse, depois você pesquisa, eu super recomendo essa aula. Tá bom? Bom, cadê o Will? Perdeu a conexão, não? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Bom, vou frontear vocês aí a oportunidade de
trazer aí para a gente alguma dúvida ou inquietação enquanto a gente falava aqui, tá bom? A palavra é com vocês agora. Dora, por Para favor. mim, assim, ficou muito claro essa parte dessa disciplina que a gente vai trabalhar e quanto ela é importante para a igreja, né? Embora eu creia assim, que na maioria dos estudantes seminaristas, né, que vão ser pastores, deve achar uma disciplina chata, né? Que, né, os pastores não são muito chegados a essa parte de administração, de tudo, né? Mas é uma área muito importante que a igreja necessita mesmo. Eu tenho dito, muito boa a sua fala, Dora, eu tenho dito para o pessoal que passa por aqui o seguinte, o que eu já falei logo cedo, né? Se você se envolver com administração, você não vai conseguir apacentar bem o rebanho. Só que há situações e contextos, né? Tem contexto de igreja que a igreja pequena não tem muito material humano, não tem muita gente, então acaba sobrando mesmo para o pastor. Então, o pastor acaba tendo que carregar, não vou dizer esse fardo, não, né? Mas esse encargo adicional. Mas assim que ele puder delegar, repartir, que o faça, senão vai comprometer o exercício da sua função pastoral. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte: passar por essa disciplina é importante para que você entenda, porque a gente está só na fase teórica agora, viu? A gente vai começar a falar sobre contratar funcionário para a igreja, salário de pastor, zeladoria, entre outras questões, gente que botou a igreja na justiça, contratar uma firma terceirizada, os impostos que a igreja tem que pagar, e paga, então a gente vai começar a tratar essas questões aí. Então, eu tenho dito assim, o pastor, ele passa por uma disciplina como essa porque ele precisa saber tudo o que tem para ser feito na igreja. Agora, ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa saber tudo o que tem para ser feito. E quando se trata de administração, a melhor coisa que ele tem a fazer é terceirizar e delegar. Então, um bom escritório contábil para se encarregar dessa parte aí. Vocês vão ver na aula 1, inclusive na aula 1, a gente coloca para vocês à disposição um material complementar. Peço a vocês que leiam esse material complementar, né? A gente fala pastor e gestor, duas questões bem distintas. E a gente começa a mostrar aqui algumas igrejas no Brasil, e aí é uma questão a se pensar, já estão contratando crentes, pessoas crentes, que têm formação na área de gestão para administrar, para que deixe o pastor livre para apacentar. Então, essa prática está começando no meio batista. Eu não sei se isso vai realmente ganhar forma e se espalhar, ou se vai ficar somente num universo bem resumido ali. Mas já se tem isso como prática em alguns contextos. Então, estão contratando pessoas crentes mesmo, que têm formação e que sabem que vai atuar bem na gestão, entregando a gestão da igreja para essa pessoa e deixando a equipe pastoral realmente apacentando. Tem uma discussão lá, inclusive eu faço perguntas lá. Pode falar, amiga. E eu creio, inclusive, pastor, que isso já é uma prática das grandes igrejas, principalmente as presbiterianas, que é uma igreja, por exemplo, como a Igreja de Pinheiros, do Reverendo Hernandes. Quer dizer, que tem uma área só da parte de implantação de igreja, é um mundo aquilo dali, né? Então, tem que ter gestores assim, muito bem capacitados para trabalhar nessa área, né? Então, eu Quanto creio que maior eles a devem igreja, né? pegar homens de Deus, Quanto maior que a envolvem, igreja, a demanda é, administrativa é grande. A demanda é administrativa grande. acompanha o crescimento da igreja. Imagine se agora a sua igreja é uma igreja pequena ou de médio porte, e a sua equipe pastoral diz assim, a gente tem dificuldade e não consegue fazer. Mas você sonha, porque é parte do seu projeto para a igreja crescer. Se agora, do jeito que está, você acha que é muito o que tem para fazer na área administrativa, imagine só quando essa igreja crescer. Então, não Uhum. tem como você deixar de, se possível, no meio do próprio rebanho, encontrar pessoas capacitadas que queiram, que gostem, e se não tem capacitação, até ajudar essas pessoas a que possam se capacitar para fazer. Então, é preciso saber, o pastor precisa saber, que vai chegar a situação de que
como ele é o responsável pela igreja, ele vai responder civil e criminalmente também. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o pastor precisa estar atento, precisa estar, né, de olhos abertos, porque coisas que vão recair sobre ele como pastor. Então, não vai adiantar ele dizer, mas eu não sabia. Isso não serve como desculpa, né? Na hora que o império da lei, né, vem com força para punir. Mas é basicamente isso. Na Muito bom. parte de funcionário mesmo, é uma área que tem que ter muito cuidado, porque causa trabalhista, aí não adianta realmente dizer que não tinha conhecimento. Você bota uma pessoa para tomar conta da igreja. Não, mas ele está só tomando conta da igreja lá, a gente dá um salário, vê como... Não, tem que ser tudo muito certinho, né? E acompanhar, porque senão depois arranja um problema grande. É verdade. Nós vamos dedicar E a tempo para... igreja acaba manchada, né, com isso. Com certeza. Ô, pastor, o senhor colocou essa pergunta lá, e eu fiquei imaginando, né? Eu estava conversando com o Ricardo falando que nas igrejas nos Estados Unidos já tem esse trabalho. E a Dora falou que muitas igrejas aqui no Brasil também, né? Já tem. Mas ele disse, "Pô, é um mundo a igreja nos Estados Unidos. E eles têm esse trabalho de gestão. Mas ele disse que a impressão que dava é que a igreja parecia uma empresa, sabe? Mas E não aí parecia aquelas pessoas assim servindo, mas era diferente, ele falando, né? É, como é que eu posso dizer? Parecia realmente uma empresa funcionando, sabe? é Mas acredito que porque a própria estrutura, né, da é, gestão em si levou isso para a igreja. é estranho para a gente, porque quando a gente paga disciplinas, né, por exemplo, teologia sistemática, quando você vai estudar eclesiologia, está lá na base da eclesiologia. Quando você vai pagar outras disciplinas como liderança também, liderança cristã, é sempre dito que a igreja tem a dimensão organismo vivo e tem a Uhum, dimensão organização, né? E tem essa dimensão é, organização, a sua natureza jurídica perante a lei. Então, a sua natureza jurídica exige que ela, em certo sentido, se comporte como uma empresa. Só que a gente não está muito acostumado para a gente realmente é, ficar um negócio meio estranho, né? Mas, é, como Dora bem pontuou, já existem uhum, igrejas que são grandes igrejas que elas uhum. não têm o objetivo de uma empresa que é obter lucro, não, mas elas são modelos de gestão, porque elas fazem Ô, de pastor, forma mas muito você acha que eficiente. isso pode ocorrer? Em algum momento a igreja ela pode perder essa visão com essa ideia, vamos dizer assim, né? É, eu não estou dizendo que eu sou contra essa gestão, eu acredito que o Senhor é um Senhor organizado. Deus gosta de tudo organizado. A gente vê a própria criação, como ela foi feita de forma organizada, né? A gente já vê que isso é do próprio Senhor. E acredito que Ele pode levantar pessoas dentro da igreja, né, para fazer esse trabalho de gestão ali, né? E organizar a igreja, essa parte jurídica, porque também é necessário até por conta do testemunho da igreja. Se a igreja também não está juridicamente organizada, isso também vai afetar o testemunho da própria igreja, não é verdade? Mas até que ponto, pastor, essa gestão ela pode assim fazer com que a igreja ela perca a sua identidade? A pergunta é excelente, porque está vinculada ao estatuto, né? A gente vai entrar já a partir da Uhum, próxima aula, a gente vai começar a entrar no estatuto. A própria legislação que obriga a igreja a se registrar, a ter uma personalidade jurídica, permite à igreja definir os contornos que essa personalidade jurídica vai ter. Então, há risco, mas é um risco, eu posso dizer, controlado, porque a igreja, quando vai fazer o estatuto, ela vai dizer, essa igreja, para uma melhor gestão, ela pode ter uma diretoria estatutária composta de, aí ela vai dizer, um diretor que fará isso, isso e isso. Veja, você vai prendendo a função ao que consta do estatuto ali. Ela poderá ter um secretário que fará isso, isso, isso. Ela poderá ter um moderador para fazer isso, isso e isso. Ela poderá ter. Então, ela vai descrevendo
cargos de ofícios que são, em sua essência, ofícios administrativos. Então, ela deixa isso bem claro no estatuto. Então, a segurança que a igreja tem é ter um estatuto bem elaborado, porque aí ela vai dizer, vai deixar bem claro, ela vai dizer, olha, o pastor, ele vai fazer isso aqui. Quem vai se ocupar da gestão, que é a diretoria estatutária, vai fazer isso, isso e isso, né? Então, ele consegue fazer essa divisão de maneira tal que não cause prejuízo. Agora, naturalmente, que quem começa a se envolver muito com a área administrativa, a gente acaba tendo aquela visão de que é uma pessoa, digamos assim, indiferente à fé, porque é muito técnica, porque só se preocupa com a letra fria da lei, com aspectos organizacionais, né? A gente começa a achar enquanto que quem está se ocupando do Ministério da Palavra, a gente começa a achar, né, tem uma vida piedosa, né? Enfim, a gente começa a fazer. Essa é a coisa que a gente faz na cabeça da gente, mas o corpo não é formado por muitos membros e cada um não tem a sua função, não é isso? Isso não é parte de uma visão sistêmica da igreja, né? Cada um no seu devido lugar. Então, tem isso. Então, o segredo é o estatuto. Inclusive, é no próprio estatuto, quando a gente cita na aula 1, funções privativas do pastor e atribuições, isso tem que constar do estatuto. O estatuto tem que dizer, olha, aqui, só quem pode batizar e casar é o pastor. Tem que estar lá no estatuto. Mas aqui só quem casa e batiza é o pastor. Aqui só quem aplica a doutrina. Então, isso vai sendo descrito lá. Tem que constar no estatuto, que é o documento que vai, seja em qualquer situação, proteger a igreja, né? Mas foi muito bem colocada essa situação, né? Pois bem, se a gente quer crescer, se a gente quer ter um crescimento saudável, a gente não pode se afundar na desorganização, como aquela figura ali, né? Depois vai estar pedindo socorro. E a gente vai dizer, poxa, a igreja é tão, assim, tem uma doutrina tão boa, mas pense numa bagunça, pense numa desordem, as coisas parecem que fica de ponta cabeça, né? De pernas para o ar. Então, a gente tem que tentar caminhar, é como se fossem duas asas, né? A asa direita e a asa esquerda. Então, a gente vai tentar equilibrar, tendo as duas asas, né? A igreja organização, cuidando desse aspecto administrativo, e a igreja organismo vivo, cuidando do corpo, da evangelização, da nutrição do rebanho, da pregação, do discipulado. Então, a gente vai tentar conjugar essas duas questões, viu? E é muito bom quando a equipe pastoral sabe que tem uma equipe, uma diretoria estatutária, e o pastor não se preocupa com absolutamente nada de gestão. Esse pastor não se preocupa. Ah, tá, tem que pintar o prédio, não é preocupação do pastor. Tem uma diretoria estatutária que vai pensar nisso aí. Ah, tem que dar as férias do zelador, tem que contratar alguém para tirar as férias dele. Não é preocupação do pastor. Ah, tem que arrumar um folguista para porque não é preocupação do pastor. Ah, tem que demitir o irmão que não é preocupação do pastor, entre outras coisas, né? Ah, tem que comprar um mobiliário, também não é preocupação do pastor. Então, o pastor ele sabe que precisa dessas coisas, mas ele sabe que pode confiar numa boa equipe. Então, o estatuto, que nós vamos entrar nele na próxima aula, é a chave para a gente entender. Um bom estatuto, bem elaborado, ele vai dizer: existe uma equipe gestora, e aí ele vai chamar essa equipe de diretoria estatutária, ou qualquer outro título que ele quiser colocar, né? Equipe de moderação, diretoria, enfim, né? O estatuto vai caracterizar isso, então é importante. Dê uma olhadinha nos seus estatutos. Pode ser que o seu estatuto seja um estatuto moderno, recente, pode ser que o seu estatuto esteja um pouco desatualizado. Aí cabe pensar em talvez fazer uma atualização do estatuto, né? Então, depende da situação. De repente, não sei, pode ser que a sua igreja ainda nem tenha estatuto. Então, é a hora de pensar em formalizar, em organizar essa dimensão, esse aspecto, né? Então, é uma área boa. Eu, particularmente, confesso a vocês que gosto dessa área de gestão, me sinto à vontade fazendo. Tanto é que estou ensinando sobre o assunto, que sou apaixonado pela área de gestão. Mas, assim, eu sei que não é todo mundo que topa, porque demanda bastante, né?
demanda bastante. É muita Mas é burocracia, de muita, entraves muita legais. importância, porque até estava falando isso com os meninos, dizer, não, mas é uma disciplina assim chata da gente ver mas quando você chega na igreja e não tem um copo para você tomar água, é complicado. Quando você chega na igreja e não tem uma cadeira no lugar, aí quando você chega na igreja que o som não está pronto para começar, aí você vai perceber que essas pequenas coisas fazem parte de gestão, de organização. Do mínimo, olha, todas essas coisas. Você vai administrar a ceia, tem que ter o pão, tem que ter o suco, tem que ter os cálices, tem que ter tudo isso. A sala tem que estar limpa, tem que ter uma vassoura, tem que ter uma pá, tem que ter... Tudo isso faz parte da administração, né? Já Aí pensou quando se falta isso, aí precisa você vai pagar a conta, pensar, é, pagar uma conta de luz e a Celco mandar uma notificação, se não pagar eu vou cortar? já Veja, pensou o constrangimento. o problema? É, e esse Depois, uma vez princípio, no grupo da igreja, irmãos, hoje não teremos culto porque a nossa conta foi cortada por falta de pagamento. Eita, coisa horrível. eu acho, eu acho também, pastor, acho um tema extremamente importante, né? Porque é lógico, eu não vou ser administradora da igreja, não vou ser pastora, né? Que tenho que saber de tudo. Mas esse princípio realmente é o princípio de mordomia que se aplica a tudo, né? Eu como dona de casa, eu como organizadora da minha agenda, da minha sala de aula, né? Dos ministérios que eu faço parte da igreja, né? Tudo isso demanda uma gestão, né? E é fantástico e de fato o princípio está lá realmente do mordomia cristã. Enquanto não se tem isso, é algo pecaminoso, né? É algo que vai contra aquilo que Deus estabelece para a vida do cristão, né? Em todos os aspectos. Eu até brinco muito com as meninas até da minha sala, né? Que eu também eu amo essa área de gestão, na questão de gestão escolar, embora nunca exerci, mas tipo, todo mundo é um gestor, você é um gestor da sua vida, né? Você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu em todos os aspectos, e é um desafio, demanda, né? E se você não é um gestor, aí a gente vai estar feito aquela imagem que você colocou, né? Daqui a pouco está com a mãozinha assim, só assim, o dedinho de fora pedindo socorro, Socorro. porque a bagunça vai reinar, né? Verdade. Gente, eu agradeço a vocês. A ideia é que a gente possa ter aulas bem participativas. Eu vou começar a movimentar o grupo, porque eu vou mandar material para lá. A gente vai começar a tratar de questões polêmicas mesmo, porque são questões que envolvem a lei, né? Risco da igreja sofrer sanção em descumprimento a esta ou aquela norma legal, entre outras questões que vocês precisam saber. E o pastor, ele é o primeiro a ser chamado e responsabilizado diante de qualquer anormalidade no funcionamento, no aspecto administrativo da igreja. Então, você precisa saber até para ajudar a sua liderança nesse sentido. Ok, então, esse material já está lá na plataforma, depois eu subo essa aula, né, que está sendo gravada aqui, eu subo lá para a gente e vou mandar lá no grupo outros materiais para a gente seguir a discussão. Mas Ô, pastor, só uma perguntinha. Eu queria saber se também o senhor vai trazer para a gente na aula, explicando as coisas que a igreja ela é isenta. O senhor vai trazer isso também para a sim, gente? sim, está previsto, sim. Eu posso elencar para vocês lá no grupo tudo que a gente vai discutir, tá bom? A gente vai Certo. discutir desde obrigações contábeis, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, né? A gente vai discutir todos esses aspectos, obrigações previdenciárias. A gente vai fazer um passeio geral. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que essa matéria, ela foi totalmente. Veja que coisa boa que a pandemia também nos deu. Como a gente teve tempo suficiente, que a pandemia jogou todo mundo, trancou todo mundo dentro de casa, então todo o conteúdo programático dessa matéria, ele foi atualizado. Todo o referencial teórico são obras que foram publicadas recente, de 2018 para cá. Então, a gente fez uma atualização completa em todos os aspectos que envolvem essa matéria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte trabalhista, a parte fiscal, a parte contábil, a parte previdenciária e todo esse arcabouço aí está envolvido aí na nossa matéria. E vamos trazer algumas questões polêmicas, né? Sanções que igrejas estão sofrendo porque deixou de cumprir esta ou aquela norma legal e outras questões. Mas a gente vai interagir bastante, vocês vão ter
um panorama de tudo isso. Fiquem à vontade para lançar perguntas lá no grupo para a gente poder aprofundar aí pesquisas que forem necessárias. Tá ok? Pronto, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou já liberar vocês aqui. Pronto, qualquer situação, põe lá no grupo e de lá a gente vai interagindo mais com os conteúdos e com a turma. Tá bom? Pois bem, deixa eu me ver. Deus abençoe vocês aí, devolvendo vocês aí. Tchau, tchau.